Fala galera, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Espero que estejam todos bem, espero que estejam todos em segurança. E a gente está de volta aí para mais uma semana, para mais uma rodada de videoaulas. Semana passada a gente fez só uma revisãozinha, umas atividades, e a semana a gente já retorna com os nossos temas inéditos, beleza? Então, galera, a gente começa sempre por história. Tô iniciando aí a rodada de gravações. Queria pedir desculpa aí pela, sei lá, de repente está muito longo, está muito curto o vídeo, se de repente pelo vídeo não dá, pela videoaula não dá para entender muito bem. Queria fazer uma meia-culpa também. Prometo dar uma olhada mais constante lá no mural de vocês. Confesso que com essa correria a gente se preocupa mais com a videoaula, com a atividade, às vezes acaba esquecendo de dar uma olhada lá nas dúvidas de vocês. E agora que o Gil criou os grupos no WhatsApp, podem ficar à vontade aí para tirar dúvidas. Claro que sempre no horário comercial, né, galera? Mas podem tirar dúvidas sobre eventuais atividades ou até mesmo sobre os conteúdos. Isso vale, galera, para todos que eu trabalho, tá? Como eu trabalho com história, geografia, sociologia e filosofia, isso vale para todos os conteúdos. Então eu estou falando logo agora para que todo mundo fique sabendo logo que a partir desse momento é assim que nós vamos proceder, é assim que nós vamos trabalhar, ok? Então, sem mais delongas, hoje está meio calor aqui. Vamos dar continuidade em história aqui no primeiro ano. A gente vai falar sobre um tema que me agrada muito, que faz parte dessa transição que a gente vem vivendo aí, que a gente vem estudando, melhor dizendo, ali na história da Europa, na história da humanidade, ok? O que a gente chama de história geral. Então a gente já analisou, vamos recapitular aquilo que a gente já viu aí, por favor. A gente começou lá atrás com as teorias de surgimento do homem na Terra, pré-história, Egito Antigo, Antiguidade Clássica, Mesopotâmia, vimos Roma, Império Romano, vimos o feudalismo, ok? Vimos o Renascimento semana retrasada, o Renascimento urbano e comercial, ou seja, a volta do comércio na Europa, a volta das cidades dentro do contexto de Europa, beleza? Sempre lembrando que no feudalismo a galera estava mais no campo e agora a galera retorna pós-renascimento comercial e urbano para as grandes cidades. Portanto, a gente vai falar hoje sobre mais uma dessas transformações. Gente, vocês têm maturidade suficiente para entender, eu já falei isso para vocês, mas não custa eu lembrá-los, que é o seguinte, essas transformações, elas meio que aconteceram ao mesmo tempo, tá? Quando a gente fala dessas reformas, quando a gente fala dessas transformações, quando a gente fala desses renascimentos, né? Falamos sobre o renascimento urbano e agora a gente está falando sobre o renascimento da cultura, cultural, científico e por aí vai. Obviamente que eles aconteceram basicamente no mesmo momento, a gente só divide, nós, professores de história, nós só dividimos por conta da necessidade de explicar didaticamente, mas eles meio que aconteceram ali. Ah, professor, diz o ano mais ou menos. É claro que é impossível eu precisar um ano para vocês, mas eu posso dizer que a gente está falando ali mais ou menos entre os séculos 13, 14, 15 até o 16. Ok? Então estamos falando aí de 200, 300 anos de história, aonde essas transformações elas definiram um modelo, um novo modelo dentro do continente europeu. O vento quase que leva o meu papel, beleza? Então vamos dar uma olhada aí nesse tema, vamos tentar entender primeiro o que é mais importante. Vou tentar não me delongar muito, tá? Que eu sei que ninguém curte aula muito longa, mas vamos tentar entender as motivações, as características e os resultados do renascimento cultural. Gente, quando eu uso o termo, eu tô olhando aqui pro lado, já eu vou mostrar, tô com o notebook aqui aberto, eu vou mostrar algumas imagens para vocês sobre esse processo de renascimento cultural. Gente, quando eu uso a expressão, o termo renascimento cultural, automaticamente eu tô dizendo que a cultura, de alguma forma, anteriormente estava o quê? Morta, beleza? Ah, professor, por que a cultura estava morta? Vamos lá. O que os pensadores do Renascimento, também chamados filósofos do Renascimento ou filósofos do humanismo, esse movimento também ganhou o nome de humanismo, por que eles, ao afirmar que a cultura, a ciência precisavam
de um renascimento, automaticamente eles também estavam afirmando que o período anterior era morto, ou seja, a cultura estava morta, a ciência estava morta. A que eles estão se referindo? Basicamente, galera, eles estão se referindo ao período feudal, aonde, como vocês sabem, eu falei para vocês, a Igreja Católica ela comandava todas as ações políticas, econômicas, sociais. A Igreja Católica ela tinha uma mão muito forte sobre isso tudo. Portanto, a Igreja Católica ela de diversas formas condenava o avanço das ciências, ela condenava alguns tipos de expressão artística, ou seja, tudo que era produzido dentro da sociedade feudal, dentro do contexto de Idade Média, deveria ser obrigatoriamente ligado ao cristianismo. Portanto, segundo esses pensadores do Renascimento, a sociedade europeia precisava de um levante, precisava de um renascimento na sua cultura. E aonde que eles iam se inspirar para trazer esse renascimento? Primeiro, vamos às características desse renascimento. O que eles valorizavam? O uso da razão, o racionalismo, o uso das ciências, o cientificismo, e a valorização do ser humano, o antropocentrismo, ou seja, em discordância e enfrentando a sociedade anterior, que era baseada em quê? No teocentrismo, que era a religião no centro da sociedade. Portanto, eles queriam acabar com a sociedade teocêntrica, onde a Igreja Católica e tudo que era sagrado era a única coisa que importava, para trazer uma sociedade mais antropocêntrica, que valorizasse mais o ser humano, que valorizasse mais a razão, o racionalismo e também as ciências, o cientificismo. Professor, como que esse movimento ele aconteceu de fato? Quem é que fez o movimento? Enfim, esses caras que eram os artistas do Renascimento, eles eram ou descendentes de uma nobreza, claro, para ter acesso à informação, para ter acesso à instrução, ou descendentes da classe que surgia naquele momento que nós já falamos semana retrasada, que é justamente a burguesia. Então, esses caras, eles passam a mudar um pouco o que era a representação artística na Europa. Só para vocês terem uma ideia, nomes como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli, ou seja, grandes artistas que nós valorizamos até hoje, dentro do nosso processo histórico, eles nascem dentro desse processo de renascimento cultural. Professor, em que áreas ela se manifestou? Ela se manifestou não só em que áreas, né? Não se manifestou não só nas artes, mas se manifestou também na química, na física, na biologia, na literatura, na dramaturgia. Diversas áreas vieram contestando a Igreja Católica e valorizando o ser humano, valorizando as ações humanas, valorizando o racionalismo. Professor, quais foram os resultados desse processo? Bom, a Europa, paulatinamente, a Europa gradativamente vai se distanciando da influência da Igreja Católica, claro que isso é um processo que vai demorar bastante também, e volta a valorizar a razão e o conhecimento. A medicina, a química, a física, a biologia, todas essas ciências voltam a ser respeitadas e valorizadas. Eles se utilizavam também do exemplo greco-romano, ou seja, a Grécia Antiga e a Roma Antiga que valorizavam a ciência, que valorizavam a razão, eram um modelo a ser seguido por esses caras, beleza? Então, para a gente finalizar, eu vou mostrar algumas obras aqui que eu considero muito importantes dentro do contexto do Renascimento. Tá aí, galera, eu sei que tá meio longe, ver se eu consigo trazer aqui para vocês. Vocês podem perceber aí que temos algumas obras famosíssimas, inclusive, da época do Renascimento. Muitas delas são obras ainda que remetem à Igreja Católica, sempre lembrando que esses caras, eles contestavam o poder da igreja, mas todos eles eram católicos e trabalharam também para a Igreja Católica, beleza? Mas eles valorizavam, vocês viram aí o homem vitruviano, esse homem de braços abertos aí, que é a representação do Leonardo da Vinci, da valorização do ser humano, ok? Portanto, resumidamente, galera, é isso. Eu queria que vocês dessem um Google aí, já que a gente está tendo que ficar na internet mesmo, não tem jeito, dessem um Google aí para vocês entenderem melhor o que foi o Renascimento, as características e, sobretudo, os resultados, beleza? Então, deixa essa atividadezinha para vocês darem uma lida aí. Em relação aí a resumos, galera, não é nada que eu vá cobrar para frente, mas eu acho importante a gente estudar fazendo esses resumos. Quem puder, é claro que pode ficar à vontade. As atividades eu vou passar lá no nosso portal, no Google Classroom, ok? Então, até a próxima, cuidem-se bem.